Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras... Olá a todos, meu nome é Fabrício Vaz Nunes, eu sou professor de História da Arte na Universidade Estadual do Paraná, Campus 1, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E esse é mais um dos vários vídeos que eu venho fazendo sobre os temas que nós abordamos nas nossas aulas de História da Arte. Nesse vídeo eu dou continuidade à nossa análise, à nossa abordagem da arte romana, buscando falar então da variedade de estilos e de temas que a sociedade romana vai criar na sua expressão artística a partir fundamentalmente da oposição entre as duas principais classes romanas, a classe dos patrícios e a classe dos plebeus. Essas duas classes acabam tendo uma relação que ao mesmo tempo é de simbiose e de competição, de modo que a própria expressão artística das classes superiores, das classes patrícias, vai sendo gradativamente contaminada por aspectos plásticos mais simplificados, menos derivados dos modelos gregos que vinham das classes plebeias. Passando pelas pinturas de caráter mitológico nas casas romanas de Pompeia e indo até os relevos históricos que contavam os grandes feitos dos historiadores, a gente vai assistir à crescente influência da plástica plebeia sobre a arte romana. E isso é exatamente o que determina a dissolução da forma clássica, que vai caracterizar o desenvolvimento da forma romana nas suas expressões artísticas e que vai, em última análise, ser determinante para a criação das formas artísticas que vêm após a queda do Império Romano, determinando assim alguns aspectos que vão se fazer presentes na arte medieval. Dórica, dórica, jónica, jónica, coríntia, 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 coríntia. História del arte, penes com pincel, famosos, pintaje, sem pixel com papel. Um local incrível para se conhecer a arte romana é a cidade de Pompeia, que ficou soterrada debaixo das cinzas do vulcão Vesúvio após a erupção em 79 d.C. Então hoje milhares de visitantes podem conhecer uma cidade romana que ficou praticamente congelada no tempo. É nessa cidade que fica a famosa Casa do Fauno, que foi construída por volta de 180 a.C. Então vejam que quando acontece a erupção, ela já era uma casa bastante antiga, e é nessa casa que ficava o mosaico de Alexandre, que nós abordamos no vídeo anterior. Ela é chamada assim por conta desse fauno dançarino que ficava na entrada dessa casa. Aliás, uma estátua interessante porque mostra de maneira muito clara a presença dos modelos helenísticos na arte romana, com toda essa posição móvel, essa postura do dançarino, com os braços muito abertos e o cabelo revolto, o que são características muito próprias do período helenístico. O que nos interessa muito na Casa do Fauno, além do mosaico de Alexandre, são outros mosaicos de caráter naturalista, que mostram, por exemplo, animais destinados à alimentação, e assim como esse gato em movimento que ataca uma pomba. É muito impressionante a qualidade efetiva desses mosaicos, que são feitos de pedra. Então eles usam pedras de diferentes cores para fazer todas as tonalidades e dão para nós um vislumbre do que seria a pintura helenística, já que muitos dos artesãos presentes em Pompeia ou estavam copiando obras helenísticas ou eram eles mesmos artesãos de origem grega. E isso ajuda a inserir essa cultura visual grega no contexto romano. Os temas, porém, vão se tornando diferentes. Há, claro, esses temas marinhos, e veja que a presença do mar sempre muito importante dentro da cultura romana, especialmente em Pompeia, cuja patronesse é a deusa Vênus, que é a contrapartida romana da deusa Afrodite. E Afrodite nasce do mar. Há, porém, um certo grau de naturalismo na representação dessas espécies, porém já se observa uma abordagem não naturalista do espaço, já que os animais aparecem em frente a essa paisagem como que flutuando, eles estão aqui voando no ar, e é o interesse do artista
mostrar as diferentes espécies de peixe e o seu ambiente, porém não integrá-los num espaço unitário, num espaço único. Um dos temas comuns nos murais de Pompeia serão cenas ligadas ao casamento e aos seus rituais. Então essa é um painel de uma casa de Pompeia que foi retirado e está hoje nos museus vaticanos, que mostraria então os rituais de iniciação de uma noiva. E a gente vê uma série de cenas que estão aqui acontecendo, sempre dentro de um molde muito próximo do helenístico e da arte grega. A cena, com toda a probabilidade, representa os preparativos para um casamento, representados, porém, de forma mítica. Então, à esquerda, vemos aqui uma figura de uma matrona romana que testa a temperatura da água depositada nesse recipiente com auxílio de alguns escravos ou de alguns servos. Ela carrega um flabellum na sua mão, que é uma espécie de leque. E aqui vemos a figura de Afrodite, ou de Vênus, que coloca em uma concha ungüentos aromáticos que estão nesse recipiente. Toda a postura dela aqui é uma postura que remete à figura de Vênus. Associada a Vênus, aparece a figura da deusa grega Peito, que em latim era conhecido como Suada, que é a deusa da persuasão. E ela está a persuadir a figura da noiva, que está aqui sentada, colocada e vestida dos pés à cabeça. Do outro lado da cena, aparece recostada aqui a figura de Himeneu. Himeneu é o deus do casamento. Então, todo esse processo aqui representado alude, em primeiro lugar, à recepção da noiva na casa do noivo, que era comparada na linguagem romana, na linguagem simbólica, a esse ato de colocar uma água aquecida dentro de um recipiente, a figura de Vênus, que alude evidentemente ao amor, e a persuasão então dessa noiva que está prestes a perder a sua virgindade. Do outro lado da composição, temos essas três figuras, geralmente entendidas como as três graças. Então, no seu conjunto, ela representa de maneira alegórica essa ideia de uma noiva que está sendo persuadida a se entregar ao rito do casamento com a ajuda dessas várias divindades. No geral, é muito interessante como é uma pintura feita de tons, é uma pintura feita de tonalidades onde quase não se vê o contorno. E o artista destaca as sombras, destaca as várias posições das figuras através da modulação tonal, assim como as vestimentas. A pintura romana terá sempre essa característica de ser uma pintura fundamentalmente tonal, que capta a impressão das coisas. Nesse caso, por conta da sua temática, é uma pintura de clara inspiração grega, de clara inspiração helenística, e que mostra muito bem a influência da cultura grega sobre as classes abastadas romanas. Outro tema figurado com frequência será a figura de Marte, que assedia a Vênus. Então isso vai aparecer em várias casas, aparecia muito nas alcovas, ou seja, nos quartos particulares, que eram os locais destinados ao amor. Note-se que as posturas e os corpos são bastante convencionais, na verdade. Há, por exemplo, o fato de que os homens geralmente são representados muito mais escuros, com a pele mais escura, do que as mulheres. Isso vem a reiterar uma convenção representativa que vem desde a arte egípcia. Na arte egípcia também os homens eram representados mais escuros que as mulheres. E isso aparece também na arte primitiva grega. Então, apesar do seu caráter que soa para nós naturalista, essa pintura romana ela segue modelos muito bem pré-determinados. Tanto que uma cena como essa, ela se repete em várias outras pinturas, como é o caso dessa, que tem um caráter um pouco mais simplificado e mais convencional, que está na casa de Meleagro. Data também do século I. Sempre a gente vai ter então a figura de Marte, que avança amorosamente em direção a Vênus, e Vênus que se esquiva, mas não muito. Então é essa relação entre uma aproximação e um certo afastamento que carrega consigo a ideia de sedução. Outras pinturas são bastante notáveis, como é o caso dessa Mênade com Sátiro, que está na casa de Dioscuri, em Pompeia, por conta da sua percepção anatômica
Então, se a gente observar a perna, os pés dessas figuras, isso nos lembra muito da pintura do Renascimento, muito embora tudo isso fosse desconhecido na época do Renascimento. A maior parte dessas pinturas começaram a ser conhecidas no século XVII e principalmente no século XVIII, de forma que até mesmo um estilo moderno, digamos assim, né? Ou seja, depois da Idade Média, como o Rococó, vai apresentar uma grande influência dessas pinturas. Porque, num certo sentido, a Europa sempre volta, pelo menos até a modernidade, ela sempre busca retornar com diferentes interpretações a esses modelos romanos, aos modelos entendidos como clássicos. É notável, no geral dessa imagem, essa leveza toda, esse flutuamento das figuras, a forma sedutora dos planejamentos, mas percebe-se também essa alteração da anatomia que é efetuada através do alongamento de certas partes e que tem esse caráter fundamentalmente erótico, que é uma dimensão realmente muito presente na arte romana. Outros afrescos são de ordem mitológica e mais identificáveis, como é o caso desse afresco de Perseu e Andrômeda. Perseu é o herói que salva então Andrômeda daquele monstro marinho para quem ela iria ser sacrificada, e ela é representada aqui com todas as características de uma estátua do helenístico, com seu planejamento, a postura em contraposto, e contrasta a pele branca com a qual ela é apresentada com a figura mais morena, mais trigueira de Perseu, aqui representado com a cabeça de Medusa enrolada na sua espada e com pequenas asas nos pés, que são todos os atributos que os deuses lhe concederam. Em outras interpretações dessas figuras mitológicas, nós percebemos também a dissolução das formas clássicas e das formas gregas. Então é preciso pensar que Pompeia e Roma como um todo se constitui como uma sociedade essencialmente múltipla. Em primeiro lugar, é uma sociedade multiétnica. Em segundo lugar, nós temos diferentes classes sociais que têm entre si uma certa mobilidade. Então, essa casa conhecida como a Casa de Vênus Marinha apresenta esse afresco, um afresco que mostra a figura de Vênus, lembrando que Vênus nasce da água, né? E ela aparece aqui sobre uma concha, e a gente percebe na sua anatomia essa simplificação formal e essa tendência a uma planificação maior. Então não há tanta observação dos detalhes anatômicos, mas sim uma busca de uma expressividade maior. Esse tipo de representação já atrai, portanto, uma influência das tendências plebeias e das tendências provinciais. É preciso pensar que Roma é o grande centro do império, que é composto de várias províncias, e Pompeia é uma dessas províncias. Então, nessas províncias, a gente vai assistir o desenvolvimento de outras correntes artísticas que estão em paralelo e que se associam de maneira mais forte à contraparte plebeia da expressão artística romana. As figuras num afresco como esse parecem muito mais flutuar no espaço. Então, a gente pode lembrar, por exemplo, daqueles peixes no afresco da Casa do Fauno e aplicados aqui a figuras humanas, né? Então, temos aqui a figura de cupidos, essas figuras aladas de crianças que estão situadas no espaço, porém não se incluem numa unidade estrutural, né? A gente fica em dúvida em que lugar eles estão. Isso está acima do mar, está embaixo do mar. É claro que uma certa deterioração da pintura traz para nós essas dúvidas, mas na sua composição geral ela já revela alguns desses elementos que serão mais comuns na arte plebeia e na arte provincial. Uma expressão muito forte de uma arte mais aristocrática a gente vê na Sala da Vila dos Mistérios em Pompeia. Então essa sala representa um mistério, ou seja, uma celebração em honra de Dionísio, que é visto no fundo da sala. Como podemos observar, ele está aqui sentado, sendo agradado então por uma das suas servas e tendo ao seu lado a figura de Sileno. Sileno é uma espécie de tio bondoso do Dionísio e representa a sabedoria que advém da bebedeira, a sabedoria dos bêbados, representado como um homem mais idoso que usa, como Dionísio, essas folhas
de parreira na cabeça como ornamento. Ele é colocado junto a duas figuras aqui, que seriam como jovens sátiros, que estão observando algo que ele sustenta aqui com as mãos, que a gente fica sem saber o que é. Então essa Vila dos Mistérios é muito interessante porque ela faz referência a um culto dionisíaco, porém não se sabe exatamente o que está representado em todos os lugares. Mas é uma sala muito interessante porque ela mostra então como a pintura ocupava um lugar muito importante dentro da sociedade romana, como esse elemento de decoração dessas casas ricas, onde as pessoas recebiam seus amigos e buscavam assim estabelecer as suas influências, e tudo isso era feito em meio a esse cenário pintado que mostra então todo o poder e, digamos assim, a opulência daqueles que podiam pagar por esse tipo de decoração. Essa é uma das cenas do afresco da Vila dos Mistérios, em que temos aqui uma jovem menina que está lendo um texto, provavelmente seria um hino em honra a Dionísio, que seria parte da iniciação de uma jovem mulher do período em que ela tivesse a sua primeira menstruação. Vejam que há toda uma pompa, há toda uma sobriedade na construção das figuras, que estão sempre muito sérias e muito concentradas, que mostra essa interpretação romana dos modelos gregos. Outras figurações, no entanto, mostram também o lado mais lúbrico e o lado mais sedutor da cultura romana. Um dos elementos que é apreciado dentro da cultura visual romana é a figura do deus Príapo, que é um deus fálico, que é representado com um pênis gigantesco, e no caso dessa imagem, notem que ele está com o pênis em cima de uma balança, fazendo assim uma referência à prostituição, uma referência a quanto vale um pênis e quanto vale uma relação sexual. Esses elementos meio engraçados para nós, é uma espécie de uma piada visual, são coisas que vão aparecer com grande frequência na sociedade romana. Então, esse tema do pênis como um elemento de boa sorte aparece nessa curiosa placa de padaria em Pompeia, onde se lê Hic habitat felicitas. É o texto que está aqui escrito, era a placa de uma padaria em que o texto convidava os clientes, dizendo, aqui vive a felicidade. A figura do falo, do pênis, portanto, era entre os romanos uma figura de boa sorte. Por isso também que nos grafites, ou seja, nas pichações, que eram formas gravadas ou pintadas nos muros por pessoas anônimas, que se confunde muito, claro, com os nossos grafites e as nossas pichações, a figura do pênis era muito comum. Mas não era uma coisa ofensiva, porém, ao contrário, era algo que estava ligado a uma noção de boa sorte, de alegria e de felicidades que poderiam vir na sua vida. É claro, divertido imaginar uma família pompeiana, a mãe pedindo para a filha ir comprar pão na casa do caralho, porque era exatamente isso que se tratava. Esses temas cotidianos, e essa plástica mais plebeia, vai se ver de maneira muito clara num afresco em Pompeia, realizado depois de 59 d.C., em que é representada uma rixa entre duas torcidas. É uma torcida dos pompeianos e dos nucerinos. Os nucerinos eram os habitantes da cidade chamada Nucéria, que ficava próxima a Pompeia. Entre essas cidades havia uma rixa esportiva por conta dos gladiadores que lutavam. Então havia os gladiadores de Pompeia, os gladiadores de Nucéria e os seus torcedores. E essas duas cidades foram desenvolvendo uma rixa que culminou numa grande briga, que foi seguida a incêndios e uma grande confusão com vários mortos. Então, o que mostra-se aqui é o anfiteatro de Pompeia, em que a luta dos gladiadores aqui dentro, de dentro saem as pessoas que foram brigando então e se matando pelas ruas. À sua frente vê-se também barraquinhas, mais ou menos como num jogo de futebol. Hoje em dia haviam ambulantes, pessoas que vendiam comidas e bebidas nos arredores do estádio, ou seja, nos arredores do anfiteatro.
Um dos aspectos mais interessantes nessa representação, dessa briga de torcidas, é a maneira como o artista representa o espaço, especialmente o espaço arquitetônico, ou seja, esse local, essa construção que era o anfiteatro de Pompeia. Veja-se que ele estabelece um ponto de vista superior, faz a frente do edifício, da construção de maneira como se ele estivesse exatamente na frente, e para dar acesso ao espectador aos fatos que estão acontecendo dentro do anfiteatro, ele coloca isso como uma elipse virada para cima. Então é como se fossem vários pontos de vista que estão sendo agrupados ao mesmo tempo, com a função de narrar melhor, de demonstrar melhor aquilo que está acontecendo. Inclusive, ele coloca em cima, como a gente pode observar, né, na parte superior da imagem, essa cobertura, que era uma cobertura geralmente retrátil, que existia em cima desses anfiteatros, né? Então eles tinham uma espécie de toldo que está ali colocado de maneira a explicar para o espectador o que está acontecendo. É bem interessante a gente comparar então com uma foto, uma imagem do verdadeiro anfiteatro de Pompeia, tal como existe até hoje, e que tem exatamente essas características que estão ali colocadas na representação. Então tem uma mistura de exatidão e também de um sistema de representação que busca ser o mais eficiente em termos narrativos, ou seja, apresentar aquilo que está acontecendo. É muito diferente a abordagem na arte patrícia. Esse é o afresco de uma parte do palácio de Lívia, chamada Domus Lívia, ou seja, Casa de Lívia, construído por volta de 40 até 20 a.C., em que se vê esse belo jardim e que cria então essa ideia, né, de um ambiente natural no qual as pessoas que jantavam nesse lugar ficavam imersas. E é muito impressionante a qualidade da pintura, a qualidade das cores e também essa construção de um espaço que vai se esmaecendo para trás. Como diz o historiador Giulio Carlo Argan, a pintura antiga ela é feita de manchas, ela é feita de tonalidades e o contorno assume um papel menos importante. Então é muito notável como há inclusive uma certa noção daquilo que chamamos de perspectiva aérea, ou seja, as cores, à medida que o espaço retrocede, né, avança para trás, elas vão ficando mais esmaecidas, mais azuladas. Quando a gente observa mais de perto, a gente vê como o pintor vai construindo a imagem através dessas manchas de cor e do esmaecimento das tonalidades, de maneira a criar esse sucedâneo, essa mímese de um ambiente natural. Nesse sentido, a pintura romana buscava fazer referência, buscava recuperar um passado clássico, que era o passado grego, e ao incorporar esses valores, estabelecer os seus próprios valores de eternidade, os seus próprios valores de tornar-se perene no tempo. E é assim que é concebido o Panteão. O Panteão foi, na verdade, destruído e reconstruído algumas vezes, mas na sua forma atual ele foi iniciado em 114 depois de Cristo. E é um edifício extremamente interessante porque ele usa elementos do classicismo grego na sua fachada. Então temos uma fachada, né, com essa espécie de pórtico, com um frontão triangular, mas esse frontão triangular dá acesso a um espaço redondo. Então o interior dele é um grande círculo, de maneira que todo o edifício configura-se através da articulação de três formas geométricas básicas: o triângulo, o quadrado, representado então por esse pórtico de entrada com essas maciças colunas, e o círculo. O Panteão é um fenômeno da configuração geométrica, criando então essa forma de grande harmonia em que o teto é concebido, né, é criado através desses lacunários, que são essas janelas, esses quadrados concêntricos, que fazem com que a gente tenha uma sensação de que a forma se expande. É interessante observar que a gente tem duas curvas na construção da sua calota, né, ou seja, da cúpula. Essa cúpula, inclusive, tem uma abertura, né, um grande óculo, ou seja, uma janela redonda no meio, que funciona à maneira de impluvium. Impluvium
do latim pluvium, que é chuva, é um elemento arquitetônico que era uma abertura nos edifícios que permitia que a chuva entrasse. No caso do Partenon, isso assegura a circulação do ar, tanto que dizem os romanos, nos quais não devemos sempre acreditar, que na verdade a chuva não entra, porque na verdade o ar que entra pela frente acaba sendo expelido pela parte de cima e isso expulsa a chuva. Não tenho certeza se isso é verdade. Esse modelo de cúpula semiesférica vai ser o grande modelo arquitetônico que vai depois ser incorporado pela arte bizantina, pela arte românica e também pela arte do Renascimento. Tanto que a grande cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, que é a Catedral de Florença, vai ser concebida a partir do sistema construtivo do Panteão. Essa incrível regularidade geométrica também é visível por esse sistema de construção, em que, na verdade, a cúpula semisférica, se ela continuasse até o chão, ela daria uma grande esfera que tocaria exatamente o chão. Então, entrar no Partenon é como você entrar num grande círculo que englobasse tudo. O próprio nome diz isso, né? Panteão significa pan, todos, theos, Deus. Era um templo dedicado a todos os deuses que foram agregados, que foram incorporados, então, ao Império Romano. Note-se também que nas laterais nós temos o uso da alternância aqui, né, com pequenos frontões triangulares, o que dá uma noção também de variedade e de unidade. Então, nós temos aqui esses elementos, né, vazados, esses nichos, que são pequenas janelas, com esses frontões triangulares, alguns nichos de seção redonda, então com arcos plenos, de maneira que esses três motivos, o quadrado, o triângulo e o círculo, vão aparecer constantemente. Essa grande mancha de luz aqui é o Sol, né, que entra então e vai também fazendo do Panteão uma espécie de relógio solar, à medida que o Sol então vai tecendo, né, vai derramando a sua luz, e com a passagem das horas do dia, esse círculo de luz vai se deslocando no seu interior. Os elementos de ordem patrícia, que estão ligados a um classicismo, vão chegando também a uma espécie de esgotamento, uma espécie de abastardamento, em que a gente vai sentindo os sintomas da penetração da lógica mais ligada à plástica plebeia, mesmo num relevo alegórico bastante formal, como essa base da coluna de Antonino Pio. A cena aqui representada se trata de uma apoteose do imperador e sua esposa, ou seja, a sua elevação aos céus e a sua equiparação aos deuses. A figura central é às vezes identificada como uma espécie de uma versão de uma Nike, de uma Vitória, mas por se tratar de uma figura masculina, outros acreditam tratar-se da figura de Aion, ou seja, a eternidade. Nos dois lados do imperador e sua esposa temos a figura de duas águias, e a águia é sempre essa representação da romanidade, né? Ou seja, da República de Roma. É também Roma que é representada aqui na seção inferior, né, nessa figura feminina, ricamente armada, né, e que tem no seu escudo uma representação de Rômulo e Remo, que são os fundadores míticos de Roma, sendo alimentados por uma loba. Essa cena como um todo, vejam que ela, de certa forma, carece unidade estrutural e é como se as figuras tivessem sido coladas umas sobre as outras, de maneira que a gente tem, claro, essas figuras num plano que, em termos naturalísticos, faz mais sentido, mas toda a parte superior, ela flutua num espaço sem nenhuma base. À esquerda, nessa parte inferior aqui, temos uma figura que representa o Campo Márcio. E o Campo Márcio era uma localidade de Roma identificada com o deus Marte, que é o deus da guerra e que, evidentemente, era um deus muito importante dentro da cultura romana. Ele tem nas suas mãos um grande obelisco, de maneira quase comicamente fálica para nós, né? E que ele observa, olha para cima, para o imperador e ao mesmo tempo para o obelisco. Lembrando que o obelisco é um elemento da arquitetura egípcia
que vai ser incorporado pela arquitetura grega e vai ser utilizado em vários outros registros históricos na arquitetura, como esse grande símbolo. Então, só a gente pensar, por exemplo, no obelisco de Washington, que tem a mesma forma, para a gente ver, então, o quanto isso se estende no espaço. Acima da figura alada, então, vemos a figura do imperador e sua esposa, com expressões muito sérias, e que são derivados dos retratos romanos, né? Essa posição e a dimensão deles torna toda essa cena um pouco instável, como um todo, caracterizando, portanto, essa falta de unidade estrutural, ainda que a composição seja razoavelmente harmoniosa. São fascinantes os detalhes, né, como é o caso aqui das armas de Roma, com o elmo, e aqui também a aljava com as flechas, e todos esses detalhes que enriquecem a composição e atraem o olhar do espectador. As partes laterais são interessantes exatamente porque mostram toda uma outra plástica. É o caso desse Decursio Equitum, né? Ou seja, um cortejo de pessoas a cavalo, com cavaleiros desarmados, em que nós vemos esses pequenos cavalinhos, parecem cavalinhos de carrossel, que são vistos ao mesmo tempo de cima, fazendo um círculo, né, ao redor desses guerreiros, e ao mesmo tempo de lado. Então é como se as figuras tivessem sido capturadas, né, ao nível do olho e depois dispostas como se estivessem sendo vistas de cima. As proporções das figuras também vão demonstrando a presença das influências plebeias, ou seja, dessa plástica que está menos preocupada com as proporções e com aquela harmonia geral que é muito típica do classicismo, e mais preocupada com a estrutura narrativa, com explicar o que está acontecendo. É um classicismo tardio e já bastante degradado que nós vemos também na estátua equestre de Marco Aurélio, de 175 d.C., que será também um grande modelo para estátuas equestres, principalmente a partir do Renascimento. E aqui nós vemos uma referência àquela estátua muito conhecida de Augusto, né, em que ele se dirige aos soldados, porém numa interpretação em que o imperador é mostrado aqui como um sábio. Outros detalhes muito interessantes são essa expressividade do cavalo, com uma atenção toda especial para as rugas no pescoço, as orelhas atentas que se elevam para cima e que contrastam também com a sobriedade, a calma e a concentração do imperador. A plástica plebeia vai ganhando assim espaço, principalmente por conta de alguns plebeus que enriqueceram. É o caso desse personagem chamado Eurízaces, que era um padeiro que enriqueceu muito por conta dos seus contratos de fornecimento de alimentos para o exército. Então, é preciso pensar que a gente tem essas duas classes, a classe patrícia, que é uma classe ligada à nobreza, ligada a um poder antigo e que se considera herdeira dos deuses, e a classe dos plebeus, que são homens comuns, porém não são necessariamente pobres. Então é preciso separar, né, de uma ideia que é mais atual, de falar em classes, digamos, populares, porque a classe plebeia acaba tendo também a sua importância e vai cada vez mais fazer parte da estrutura imperial. Esse embaixo aqui, então, é o túmulo de Eurízaces. Ele fica em frente à Porta Maggiore, que é essa estrutura arquitetônica maior, onde, aliás, é notável essa articulação, né, do círculo com o triângulo. Então, temos sempre aquele elemento que é típico da arquitetura romana, que é a associação entre coluna, pilastra e arco. À frente, porém, o túmulo de Eurízaces é bem diferente, e especialmente por conta da figuração. E o que é representado aqui são as atividades da panificação, ou seja, da produção de pães. Então, a gente vai ter aqui, né, o moinho que moe os grãos, né, as pessoas aqui carregando já os pães, e outro aqui comprando, né, já estão vendendo o pão. Então, essa representação do cotidiano acaba se tornando bastante importante. E vejam o quanto isso é bem diferente da arte grega, que a arte grega estava ocupada com aqueles temas mitológicos, com aqueles temas ligados fundamentalmente à sua religião e à sua mitologia.
Enquanto que na arte romana a gente vai assistir a essa abertura para os temas do dia a dia, os temas do cotidiano, que para esse padeiro eram evidentemente muito importantes. Essa lógica narrativa, portanto, vai também aparecer em monumentos imperiais, monumentos ligados diretamente ao poder central romano. É o caso das colunas cócleas. A gente chama de coluna cóclea essa coluna que tem uma grande narração. Então vejam que ela é toda coberta, como se fosse um pergaminho enrolado, né, por uma narração dos feitos militares ligados a esse imperador. E é uma narração contínua, ela não termina. E isso aqui é composto aqui de milhares de figuras mostrando, então contando, como se fosse um relatório militar, tudo aquilo que foi realizado em termos de conquista militar. Aqui narra-se a conquista da Dácia, e a gente vai ver aqui os romanos cortando árvores para construir suas armas. Depois aqui a gente tem uma cena de batalha. Lá para cima a gente vai ter cenas de cerco, pessoas que foram capturadas. Então é uma grande narrativa que conta toda a historinha. E é interessante pensar que é humanamente impossível ver todos esses elementos, né? Acompanhar toda essa narração, porque essa narração vai continuando e vai indo lá para cima, né? E é humanamente impossível enxergar aquilo que está acontecendo. Então é quase como se fosse uma atitude de que é necessário registrar a história, registrar aquilo que aconteceu, mesmo que isso não seja acessível aos olhos humanos, porém é algo que se eterniza no tempo. Aqui numa vista lateral vemos uma cena de cerco, em que tem aqui uma série de soldados em volta, então de uma estrutura, né, de uma arquitetura militar, com outros soldados lá em cima defendendo. Temos uma travessia de barco e não há exatamente nenhum momento mais alto, nenhum momento mais baixo, não há nenhum destaque maior para um fato ou para outro, de maneira que é uma narrativa quase tão seca e quase tão desprovida de expressividade como seria um relatório militar. Esses relevos vão ter outras expressões, como o caso da coluna de Marco Aurélio, que é posterior, né, de 182 depois de Cristo, onde a expressão gráfica, a expressão visual se torna bastante diversa, porque aqui nós vamos ter daí já cenas que têm um caráter mitológico e um acúmulo ainda maior das figuras representadas. Vai se incluir aqui também episódios que têm um caráter mais mítico. Então, esse aqui é um episódio que é narrado em que o deus da chuva, né, a figura de um plúvio aqui, né, ligado aos céus, acaba salvando os romanos de uma situação difícil. Então, a narrativa mais fechada, a narrativa mais neutra da coluna de Marco Aurélio aparece na coluna de Trajano já aivada de um anticlassicismo ainda mais forte, o que demonstra a incorporação da plástica plebeia mesmo numa obra que está definitivamente ligada a um contexto dos patrícios e ao mais nobre dos contextos, porque se trata de uma obra ligada diretamente ao poder imperial. É interessante observar que no espaço, tal como é construído, nós temos sobre os soldados um carro sendo puxado por bois, né? Então você não tem mais nem um chão, né? Mas o chão se estende para cima da cabeça dos soldados, dando então essa ideia de que você tem diferentes planos, porém tudo agregado, como se fosse numa visão de cima. Esse excesso de elementos, esse acúmulo no espaço vai se tornar cada vez mais importante, mais característico da arte romana tardia. É o caso dos sarcófagos esculpidos, que vão passar a ser uma espécie de moda a partir da segunda metade do século II, do qual temos esse exemplo, que é o sarcófago de um general chamado Portonatio Máximo, que demonstra, então, primeiro, as suas atividades militares, mas envolvidas nesse turbilhão incansável de figuras, né, que se acumulam umas sobre as outras e onde o olhar se perde.
Esses sarcófagos romanos tardios serão, inclusive, um modelo muito importante para a arte da Baixa Idade Média italiana, em que os artistas vão buscar os valores clássicos e vão se identificar com esse tipo de plástica antiga, que muito embora na qual a gente vê os valores clássicos ligados ao helenismo, os valores clássicos gregos, muito diluídos. Talvez a parte mais propriamente grega desse sarcófago seja a parte superior, em que temos aqui uma espécie de cortejo, né, com essa sucessão de formas determinadas pelas curvas suaves dos planejamentos, mas o que vemos embaixo é já uma confusão, um acúmulo de todas essas figuras de maneira dramática, de maneira realmente muito interessante plasticamente, mas que foge bastante da lógica propriamente do classicismo. Essa junção, então, de diferentes registros, temos aqui uma espécie de retrato, daí temos aqui uma espécie de friso, e aqui temos uma representação que está muito ligada àquelas representações das colunas cócleas, né, das colunas triunfais de Marco Aurélio e principalmente de Trajano. A gente vê também esse ecletismo que sempre foi característico da arte romana, mas que aqui atinge um nível expressivo realmente bastante notável. É como se nós pudéssemos ouvir o barulho, ouvir os gritos. Então a gente observa aqui uma série de detalhes, na medida em que o cavalo está por cima do escudo do outro, esse homem barbudo parece pedir clemência, e basicamente é como se estivéssemos no meio de uma batalha. Mas não há aqui aquela clareza estrutural, aquela busca de um equilíbrio entre o acidental e o perene, entre aquilo que é passageiro e aquilo que é eterno, que era uma característica central da arte grega. Outro desses sarcófagos importantes é o chamado sarcófago do Duvise, em que vemos também a figura de um general, de um militar romano, aqui comandando então uma ação militar, em que podemos observar todas as diferentes expressões. Até é interessante perceber como há aqui toda uma questão da representação dos romanos, que são essas figuras imberbes, e que estão aqui lutando contra bárbaros, que são barbudos, cabeludos, né? Estão aqui definitivamente sendo derrotados. E note-se que os bárbaros, assim como para os gregos, eles usam calças. Essa noção de bárbaro, né, a palavra que significa aquele que não sabe falar, aquele que balbucia. Então a palavra balbuciar tem a mesma origem, né, a mesma etimologia da palavra bárbaro, o que demonstra então quem que são considerados propriamente humanos e civilizados e aqueles que são considerados mais selvagens e mais animalescos. Num certo sentido, porém, nessa confusão dos elementos, a gente nota também essa aproximação cada vez mais presente da cultura bárbara com a cultura romana. Preciso pensar que as chamadas invasões bárbaras, que se iniciam já no final do século II, não são exatamente invasões, mas são grandes levas migratórias que vão reconfigurar todo o rosto da Europa, fazendo com que a cultura romana fosse misturada, então, fosse bastardizada com esses elementos vindos das tribos mais ao norte, dessas tribos germânicas e de outras etnias, que vão trazer também os seus valores e que, junto com a romanidade, vão ajudar a forjar essa grande mistura cultural que vai resultar na cultura medieval. É realmente arrebatador, né, pela sua expressividade, né, essa figura, veja, que parece se elevar acima de toda essa confusão. Inclusive a expressão do cavalo, eu sempre gosto de pensar que os cavalos são ótimos atores, então mesmo na expressão dos animais temos uma grande composição de caráter narrativo, muito embora seja difícil entender exatamente o que está acontecendo. Isso por conta da própria confusão visual que é instituída pelo escultor.
Esse relevo do sarcófago Ludovisi, de certa forma, resume então e demonstra toda essa mistura de elementos que está presente na arte romana. Quando começamos a falar da arte romana, começamos falando dos retratos e vamos terminar falando de retratos. Esse é um retrato de uma dama romana, de um mosaico do século I a.C., que a gente pode observar, né, esse naturalismo, essa busca das tonalidades, que é a contraparte da pintura. Então, aquela pintura tonal, que é típica da pintura helenística, ela era copiada, ela era transportada para os retratos, né? E esses retratos eles reaparecem no final da história romana através dos chamados retratos de Fayum. Esses retratos eram colocados em múmias. Fayum é uma região do Egito que foi dominada pelos romanos, então lá nós vemos também essa outra mistura cultural. E temos então esse fardo funerário, que é uma múmia na qual era colocado esse retrato como, né, uma alusão à personalidade do falecido. E já não são retratos naturalistas, e sim retratos muito mais fundados na ideia de um modelo, e de um modelo que vai plasticamente se transformando. Esse é um retrato do século III, conhecido como a Europeia, em que a gente começa a perceber esse exagero nos olhos, né, e essa busca de uma beleza mais idealizada que cada vez mais se afasta de um suposto real, se afasta daquele elemento mimético de imitação da natureza. Esses retratos eram feitos numa tinta chamada encáustica, que é uma tinta feita à base de cera, que é uma tinta termoplástica, né? Ou seja, ela precisa ser aquecida, e isso favorece também essa construção através de camadas que são agregadas uma por cima da outra. São retratos muito expressivos e até comoventes, né? Lá na múmia aparece um pouco uma janelinha pela qual a gente vê a pessoa, e esses grandes olhos que nos miram, né, com toda essa frontalidade, buscam trazer essa vivacidade, essa presença do falecido, de maneira que efetivamente é muito interessante. Esses olhos agigantados, que serão o sinal de uma nova espiritualidade que invadirá o Império Romano, são muito presentes, né, e muito notáveis aqui nesse retrato de Constantino, né, era o colosso que representava o imperador, e Constantino será o primeiro imperador a se converter ao cristianismo e que depois imporá o cristianismo como uma religião única em todo o império. Evidentemente isso não foi um processo rápido, nem um processo simples, e estava todo, digamos, penetrado também de motivações políticas. Note-se que no império em que você tem muitas religiões, a tendência à desagregação é muito maior. Então, o objetivo, ou um dos objetivos de Constantino, ao assumir o cristianismo como religião única, era a ideia de unificar também espiritualmente, em termos religiosos, todo o império. A visualidade, a arte que acompanha essa conversão, vai apostar então nessa expressividade desses olhos agigantados que buscam revelar uma nova espiritualidade que irá inaugurar também toda uma nova era do Império Romano. Com essa figura severa e algo assustadora da cabeça de Constantino, com esses grandes olhos que buscam então despertar o respeito e a submissão dos espectadores e dos súditos do imperador, eu encerro essa breve apresentação da arte romana, já fazendo a ponte então para os outros períodos que se seguirão no Império dito Bizantino, que será o Império Romano então cristianizado, onde a tradição clássica vai sofrer toda uma nova interpretação em termos da luz, da espiritualidade e de uma cristandade nascente que vai inaugurar uma nova era para o Ocidente. Agradeço a todos pela audiência, desejo a todos sorte, felicidades e até a próxima. Corintia, 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 Corintia. Historia del arte, penes con pincel, famosos pintaje, sin píxel con papel. Da Vinci, Botticelli, el Bosco, Caravaggio.
Caravaggio, Rubens y Tiziano, El Greco y Velázquez. Que si sombras, que si luces, que si colores, que si cruces. Cézanne y las frutas, Qué pesado. Monet y los picnics, Qué pesado. Manet y las flores, Qué pesado. Seurat